Muito legal. O Lucas, como eu estava dizendo, o Lucas, nosso embaixador de sustentabilidade, ele criou um projeto incrível, que é o Zero Summit. Ele depois vai poder falar um pouco mais sobre isso. E ele é um dos caras que a gente fez um bate-papo esses dias, para quem não sabe, ele também pode falar depois, criou um projeto aí, que ele criou uma grande mobilização. Eu acredito muito nos movie makers, né, os fazedores de movimento, e o Lucas é um deles. Ele criou um movimento muito grande aí em torno do álcool em gel no começo, bem no comecinho ali. Eu acho que nem tinha começado o isolamento, ele já estava se mobilizando. Agora já está criando um projeto novo que eu vi nas redes sociais, que é para ajudar com a higienização de metrôs, de ônibus, acho que é alguma coisa nessa linha. Então é um cara que não para, assim, que ele está sempre querendo promover alguma coisa, se movimentando e fazendo alguma coisa do bem. Lucas, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você apresentar o Agag. Essa conversa vai ser vocês dois, a gente vai abrir as duas telas aqui, o pessoal vai estar ouvindo vocês, você apresenta o Agag e você é o apresentador, tá bom? Toca aí a programação do jeito que você achar melhor. E aí isso é novidade para mim. Né? Mas novidade, mas talento você tem de sobra para isso. Com vocês, Lucas de Graça. Bom, eu acho que para quem não conhece, o Alejandro, ele trabalhou em diversas áreas. A gente se conheceu em 2008, quando ele comprou a equipe de Fórmula 2 da Campus e acabou me contratando como piloto. Eu entrei como no meio do campeonato, a gente venceu aquele ano o campeonato de construtores, eu terminei o campeonato da Fórmula 2 em terceiro, e daí a gente criou-se uma amizade, e daí o Alejandro, em 2012, resolveu fundar a Fórmula E, que é um campeonato, para quem não conhece, igual à Fórmula 1, mas com motor e bateria, um drivetrain inteiro elétrico, e o campeonato decolou. Hoje em dia é o campeonato com o maior número de montadoras, o campeonato que mais cresce no mundo. Ele hoje é o presidente do conselho da Fórmula E, e o criador agora, que ele criou o ano passado, é Extreme E, que ele vai explicar também o que é isso. Então, senhoras e senhores, Alejandro Agag, um dos principais players aí no mercado de eletromobilidade do mundo. Ele é espanhol e vai falar com a gente. Do you prefer English, Alejandro? Whatever you prefer. I can do English, or I can do Spanish with some Portuguese words that I can throw in. Portunhol, as we call. Portunhol, whatever you prefer. Então conta pra gente um pouco como começou a Fórmula E, de onde veio essa ideia, onde ela está hoje e o futuro da Fórmula E. Bueno, buen día a todos. Buen día, Lucas. Obrigado por la invitación. Estoy en Londres. Acá estamos también en casa todos en este tiempo de coronavirus. Y recordando cómo empezó la Fórmula E, fue en el año 2011 cuando pensamos en la idea, 2012 cuando iniciamos el trabajo de Fórmula E, para crear un nuevo concepto de corrida. Un concepto que estaba enfocado a la energía sostenible, a la movilidad limpia. Pensamos que era preciso crear una nueva competición para promover el auto eléctrico. La promoción del auto eléctrico es el principal objetivo de la Fórmula E. El desarrollo de la tecnología y también el cambio de la percepción del auto eléctrico en la gente. Porque la gente... Ahora menos, pero en aquel momento pensaba que el auto eléctrico no era algo atractivo, era algo que un poco aburrido, ¿no? Entonces creamos la Fórmula E con Lucas. Lucas estaba con nosotros desde el principio, desde el inicio de la Fórmula E. Me dio muchas orientaciones, consejos de cómo crear el campeonato, cómo hacer una competición más interesante. También consejos, porque Lucas, aunque es piloto, es también medio ingeniero. Me dio también consejos sobre la tecnología, muchas cosas. La Fórmula E comenzó en 2014, la primera corrida en Pekín, en China. Hoy estamos en la temporada 6. Ha tenido un grande suceso la Fórmula E. Está creciendo mucho. Hay muchos constructores de automóvil que ya están en la Fórmula E, como Audi, que es el equipo, la escudería de Lucas. También Jaguar, Nissan, Porsche, BMW, Mercedes, grandes constructores, todos han entrado en la Fórmula E, porque es la plataforma para desarrollar la tecnología y para promover el auto eléctrico. Entonces estamos muy satisfechos con eso.
Muito legal. Alejandro, como é que, assim, em 2012, essa visão de carro elétrico, mobilidade elétrica, ainda não era mainstream, era uma coisa super inicial, era né? Como surgiu? Por que 2012? Como que foi o timing? E como você vê a adoção, né? Como você vê como os carros elétricos vão se desenvolver de agora nesse mundo que agora, né, caíram as vendas de até 70% dos automóveis. E daí eu queria que você falasse, em 2012, como é que você viu a Fórmula E ajudar a inserir carro elétrico na sociedade, e depois dessa pandemia, você acha que o preço do óleo, por estar tão baixo, o preço do combustível está tão baixo, vai atrapalhar, vai melhorar? Como você vê também o futuro das vendas de carro elétrico? No 2012, el carro eléctrico no estaba en la prioridad, era una cosa marginal. Mas en 2012 se comenzaba a ver el grande problema del cambiamiento climático. El grande problema también de la polución en las ciudades del mundo. Las ciudades del mundo tienen un aire muy sucio. Que é uma coisa que talvez as pessoas, com essa pandemia agora, finalmente entenderam que o ar era muito sujo, né? Porque elas estavam acostumadas com aquele tipo de poluição. Agora mudou. Ahora estamos viendo por primera vez el aire limpio desde hace 30 o 40 años en nuestras ciudades. En las ciudades de India, desde hace 30 años que no veían el Himalaya. La primera vez que puedes ver el Himalaya desde hace 30 años en India es ahora, porque el aire está mucho más limpio. Entonces, nosotros comprendimos que este problema estaba llegando y vimos que una de las soluciones para este problema era el carro eléctrico. Y pensamos, es importante crear un campeonato que sea una plataforma para dar visibilidad al carro eléctrico. Esa es la filosofía de la Fórmula E. Mas no fue fácil, porque mucha gente pensaba que no tenía ningún sentido, que no tenía ninguna oportunidad. Mas nós continuamos a trabalhar. Lucas conoce muy bien porque estava comigo e com todo o equipo. Passamos bastante dificuldades no começo, né? Bastante dificuldades, nos quedamos sem dinheiro. Foi um caminho de todos muito... os lados, né? Porque o público também não entendeu, o mundo de motorsport também não tinha entendido, e muito menos as montadoras ainda estavam pensando, mas ainda não tinham uma estratégia definida, né? Não. Mas nosotros tuvimos algunas cosas que fueron pasando durante el camino que ayudaron. Algunas boas, otras malas. El escándalo del diésel fue una situación que fue negativa, más para nos fue positiva porque aceleró algunas grandes constructoras. Para quem não sabe, foi final de 2015, outubro, setembro de 2015, teve aquele escândalo do diesel, né? Que as montadoras estavam escondendo emissões ou colocando um software para passar no teste, enfim. E algumas capitais do mundo começaram a proibir ou taxar em excesso ainda, taxar ainda mais os carros que eram com motor a diesel. Sí. Esto ayudó, las montadoras comenzaron a cambiar la dirección del futuro hacia el carro eléctrico y Fórmula E entonces agarró una velocidad fantástica. Y ahora Fórmula E está muy consolidada, tiene una audiencia importante, tiene un campeonato que va a unas ciudades muy importantes. Y la Fórmula E corre dentro de las ciudades para hacer ver que el auto eléctrico es una solución para la polución en las ciudades ahora. Y bueno, aquí estamos ya a día de hoy, continuamos con el trabajo, mas de eso llega el COVID. Llega el COVID, gran crisis mundial. Cosa sucede con las montadoras. Y yo estoy hablando mucho con las montadoras estas semanas, y todos me dicen, no vamos a volver atrás, no vamos a investir en una tecnología desde el del pasado. Tenemos que mirar al futuro, aunque sea difícil, mas eu até tenemos vi, que invertir para el futuro. Sim, El futuro es eléctrico. Então, eu até para minha curiosidade, para meu até surpresa, eu olhei o year-on-year sales de carros e depois de carros elétricos. Carro, em geral, caiu 60% a 70% de março a abril de 2019 para 2020. Mas carros elétricos, não. Em alguns países, até venderam mais carros elétricos esse ano
durante a crise do Covid do que o ano passado. Então, você acha que a tendência... Bom, as montadoras vão continuar no desenvolvimento do carro elétrico, as que não continuarem não vão ter futuro nenhum, talvez vão ter que fazer um merging. O que você acha que vai acontecer no mercado automotivo? Vão ter menos montadoras, mais? O carro elétrico, teoricamente, ele é mais fácil de fazer no sentido que o motor elétrico e bateria, ele vai ser uma commodity no futuro ou não? Explica um pouco para a gente o que você vê aí do futuro da indústria automotiva de uma forma geral. Sí, la industria automotiva va a cambiar mucho, porque o carro va a cambiar también la su función, va más a la movilidad. O carro va a ser eléctrico, sobre todo en la ciudad por la cuestión de la polución, pero va a ser también un carro conectado y un carro driverless, como se dice en portugués, Lucas, driverless. Carro autônomo. Autónomo. Carro sem motorista, né? Com motorista que é o computador. Vai. O computador. Entonces, esto cambia totalmente la movilidad de las ciudades, porque o carro será también compartido, o carro no será de la propiedad de la persona, será un carro que se alquila con una cuota. Y ponemos un ejemplo, si hay carros que se alquilan en la parte de la ciudad donde duerme la gente, que los lleva a la parte donde trabajan, eso no funciona muy bien, porque entonces todos los carros, el primero que llega por la mañana tiene carro y los demás no tienen. Si el carro es autónomo, el primero que llega por la mañana va con el carro. Después el carro vuelta da solo a la parte donde está la ciudad dormitorio y lleva más personas a la parte de trabajo y viceversa después de la noche. Y esto cambia completamente la movilidad, la convierte mucho más eficiente, porque ahora utilizamos un carro solamente 5% del tiempo. El resto, 95% del tiempo, el carro está en el garaje, aparcado. Con los carros autónomos podemos utilizar los carros hasta el 50 o el 60% del tiempo. Entonces necesitamos muchos menos carros y mucha menos polución. Así va a ir el futuro de la industria. Eu estava pensando aqui, Leandro, inclusive o que a gente está fazendo agora, você acha, falando que isso vai afetar a mobilidade também, mas a gente está trabalhando muito hoje, por causa da pandemia, de casa por videoconferência. Várias reuniões, as pessoas estão criando esse hábito. Você acha que esse hábito vai se permanecer depois e vai ter menos necessidade também, além disso, de mobilidade, das pessoas terem menos reuniões presenciais e mais de vídeo? Isso vai afetar também, além disso, a venda de carros em cidades, ou ao contrário? Por exemplo, pode ser que, por exemplo, por causa da pandemia, as pessoas que tenderiam a pegar um transporte público, um metrô, um ônibus, fiquem um pouco mais acuadas e falem, bom, eu vou agora utilizar um transporte privado, um carro, um Uber, o que for, por causa da aglomeração de pessoas. Como é que você vê esses dois pontos, talvez até paradoxais aí? Yo creo que esos son dos efectos contrarios que más o menos se van a cancelar uno con el otro. Mas pienso que la crisis del COVID va a tener unas consecuencias que todavía no sabemos entender, mas va a tener unas consecuencias muy importantes en muchas cosas. Pienso que vamos a darnos cuenta de lo importante que es tomar precaución con el cambio climático, por ejemplo, porque la crisis del COVID es una crisis muy pequeña si la comparamos con la posible crisis que puede venir con el cambiamiento climático. Y estamos viendo que solo con una crisis pequeña ya el mundo está de rodillas. Imaginemos cosa puede pasar con el cambio climático, mas yo pienso que la gente se está dando cuenta ahora. Entonces, teletrabajo va a subir mucho, seguro, porque se está creando el hábito de hacer estas videoconferencias, que está muy bien, funciona muy bien. No todas las reuniones pueden ser por videoconferencia, habrá todavía reuniones en persona, muchas menos. Habrá menos gente que va a la oficina. Yo pienso quizás un 60-70% votará a la oficina, más no todos. Y habrá muchos más cambios. Yo pienso que estamos en un periodo, sucede una vez cada 100 años, sucedió hace 100 años exactamente con la Spanish Flu, está sucediendo otra vez, mas muy diferente porque tenemos la tecnologia digital. Cambiará el mundo. É interessante você falar isso agora que você falou, até me veio à cabeça. Então, a Spanish Flu foi há 100 anos atrás. E há praticamente 100 anos atrás foi a invenção do automóvel
em termos de massificação do carro. O carro foi inventado em 1890, mas perto de 1920 que começou a se massificar e mudar de cavalo para o carro, né? Então faz 100 anos também que a gente está com carro a combustão e agora está fazendo essa mudança também para a elétrica. Eu concordo 100% com o que você está falando, inclusive eu lancei no Brasil junto com o Welcome Tomorrow. Esse ano, né, a gente vai fazer, ou vai esperar para ver se, né, esperamos que a gente consiga fazer o Zero Summit, que na verdade são todas essas tecnologias que você está falando. Vai ser uma convenção dentro do Welcome Tomorrow, uma parte do Welcome Tomorrow, na qual a gente vai conversar sobre todas as tecnologias que vão levar ao mundo com zero carbono. Desde a parte de agropecuária, a parte de retirar insumo, por exemplo, mineração. A gente vai falar da parte de mobilidade, a parte de cadeia de produção, novas tecnologias, inovação, porque eu acredito muito, da mesma forma que você está falando, que a sustentabilidade e o câmbio climático e a mudança, o aquecimento global, vai acontecer, o que para a gente conseguir mitigar isso, vai ter que ter inovação e tecnologia. Os hábitos das pessoas não vão mudar tão rápido quanto a gente precisa. Então, o Zero Summit vai ser isso. Eu estou muito empolgado que a gente consiga fazer isso, fazê-lo em outubro. E, mais uma vez, você está convidado. E eu acho que dentro de motorsport, a categoria que mais vai ser importante dentro desse tópico é a Extreme E. E no Brasil, pouca gente conhece. Então, fala um pouco para a gente o que é essa sua nova empreitada, a Extreme E, e como... Pode até falar se vai ter ou não a corrida no Brasil e onde vai ser. Sim. Como você vê essa nova área de motorsport que vai ser talvez a mais relacionada com o Zero Summit, com o que você está falando. Extreme é um novo campeonato que começa o ano próximo e que está totalmente centrado no cambiamento climático. É um campeonato elétrico, mas off-road. Como se diz off-road en portugués? Un rally eléctrico que se corre en una área más pequeña, como de 10 kilómetros, y que queremos hacer las corridas en los 5 lugares que están más afectados por el cambiamiento climático y que tienen problemas también de sostenibilidad. Vamos a hacer una carrera en el Ártico para hacer ver lo que está pasando con el derretimiento del hielo polar. Vamos a hacer una carrera en el Himalaya para hacer ver qué está pasando con el hielo de las montañas del Himalaya. Vamos a hacer una carrera en el desierto en Arabia Saudita para explicar el aumento del desierto, de la desertificación. Es un proceso muy peligroso. Vamos a hacer una carrera en el océano, en la costa de África, en Senegal, para también llamar la atención sobre el plástico, los residuos de plástico en el océano. Hay una cantidad de plástico enorme en los océanos. Y vamos a hacer una carrera en el Amazonas. Vamos a hacer una carrera en Brasil, cerca de Santarém, en una zona deforestada, para hacer ver el problema también de la deforestación del rainforest, de base en Brasil. Eso será el año próximo. La corrida en Brasil será seguramente a principios de octubre de 2021. Muito legal, muito legal. E para terminar, antes de eu voltar com o Flávio, eu vou fazer a última pergunta. E uma corrida de Fórmula E no Brasil? Qual é a chance? Que a gente que esteve tão próximo aí de ter a corrida em alguns anos, depois voltou para trás, né? Sempre a gente tentando trazê-la. A primeira corrida da história da Fórmula E foi anunciada, na verdade, no Brasil, no Rio de Janeiro. E então conta um pouco para a gente qual a probabilidade, como é que estão as negociações, enfim, o que você acha disso? Yo pienso que, obviamente, para nosotros es una prioridad hacer una carrera en Brasil, mas hay negociaciones abiertas en este momento. Yo pienso que estaba casi conseguida, más con la crisis de COVID se retrasó un poco la discusión. Pienso que para 2021 será difícil, mas todavía no es imposible. Pero pienso que para 2022 estamos bastante bien orientados para hacer una carrera en Brasil. Es muy importante para nós hacer una carrera en Brasil. Tenemos pilotos brasileiros. Tem 2 pilotos, né? Eu tô correndo, para quem não sabe, eu e o Massa, eu e o Felipe. Então, nós dois somos os brasileiros da categoria. E, enfim, quem não acompanhou a coisa de Fórmula E, passa ao vivo na Fox.
Então, pode acompanhar todas a partir do momento que a gente vai voltar. Quando você acha que volta o campeonato de Fórmula E? Se volta. Yo pienso que volta en agosto. Agosto, pienso que faremos algunas corridas en agosto, mas es difícil porque Europa está saliendo poco a poco del desconfinamiento, mas todavía las medidas están muy estrictas, mas esperamos recomenzar en agosto con alguna carrera. Muito bem. Muito obrigado, Alejandro. Obrigado. Flávio, alguma pergunta? Eu primeiro agradecer o bate-papo aí, que eu falei que você mandava bem, não precisava nem de mim aí, ó. Você fez uma super entrevista aí com a Agag, mandou super bem. E para quem não conhece, tem que conhecer a história do Alejandro Agag, assim, é um dos caras que está transformando a indústria no mundo, assim. A Fórmula E é um projeto incrível que ele fez. Muito do que está se discutindo hoje sobre essa questão de zero carbono, de zero emissão, da força do carro elétrico, a gente deve a Alejandro Agag, que conseguiu criar aí um projeto que deu uma visibilidade global para esse tema. Assim. Então, Alejandro, obrigado pela sua participação. Vou te fazer um convite, porque eu sei que a sua agenda é intensa, mas presencialmente no Welcome Tomorrow, no evento Zero Summit, 12, 13 e 14 de novembro. 12, 13 e 14 de novembro. Se puder vir... prazer, Lucas já me invitou, assim que aí não só eu já invitei ele, já convidei ele, mas eu já confirmei ele na fechado. Viu? E quem sabe ele já não assina a edição do Brasil em novembro já. A gente já assina aí Brasil em novembro. Esperamos que já estará todo aberto para novembro. O que eu gostaria, na verdade, para o Zero Summit, Flávio, que a gente vai fazer junto, uma das coisas que eu gostaria era trazer o veículo da Extreme E. É muito mais impressionante quando você vê o carro. O carro ele é feito de aço nióbio, pela rigidez estrutural dele, é um carro grande, 4x4. Quantos cavalos, Alejandro? 600 cavalos elétricos. O carro é um monstro. Então, se a gente trouxer, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, vai ser muito interessante e o pessoal vai entender o quão forte, o quão agressivo é esse carro da Extreme E. Mesmo sendo com tração elétrica, mas ficou em terceiro, né, no Dakar. Terceiro Dakar, na última etapa. Na última etapa, isso. É um carro muito, muito legal. Vamos pedir ajuda para a CBMM. O pessoal da CBMM que estiver ajudando aí, já fica aí a dica para patrocinar a vinda desse carro para a gente aqui. Ó. Quem sabe a CBMM não ajuda, né? Aí, Lucas. Vamos fazer a entrada do Alejandro dirigindo o Extreme E para o Zero Summit. Aí sim, hein? Okay. Aí sim. Obrigado, viu? Obrigado, Agag, pela participação. Obrigado. Foi um prazer. Lucas, obrigado. E, Lucas, e parabéns, viu, cara, por todas as iniciativas que você tem feito aí para mobilizar esse período aí, mobilizar pessoas, empresas, parceiros. Está muito bonito o trabalho que você está fazendo. Parabéns, tá? Obrigado, Flávio. Só vou, então, terminar, só para explicar um pouquinho o que você até falou. Então, as iniciativas que eu fiz, na verdade, foram... Eu arrecadei, né, 150 mil reais no começo da pandemia, foi o primeiro crowdfunding. A gente investiu isso nos centros de acolhida para idosos, então a gente atingiu 20 mil idosos, em parceria com a Arca. Eu imprimi em 3D 1000 máscaras, aquela Face Shield, e a gente doou para o Hospital das Clínicas, para o Hospital em Barueri, e também para esses centros de trabalho aí com os idosos, que a gente achou que era mais fácil de trabalhar. E no transporte público, porque é algo muito grande, eu desenvolvi a primeira máquina de muita potência de raios ultravioleta. A gente testou, e eu posso falar aqui em primeira mão que os resultados do teste foram muito, muito positivos. Então, a gente espera... foi o primeiro teste, foi a primeira máquina 100% feita no Brasil com essa potência. Foi testada num vagão de metrô de São Paulo, um vagão de uso normal. E o teste conduzido por uma entidade muito... Eu não vou dar todos os detalhes, isso aí daqui a pouco vai sair. Mas o teste foi muito, muito bom, a gente ficou muito satisfeito. Então, agora a gente está conversando com várias empresas para conseguir massificar o uso dessa máquina de UV, pelo menos para conseguir melhorar o transporte público de São Paulo, para começar, mas no Brasil inteiro, e ter para a nossa vida voltar para o normal o mais rápido possível. Eu achei incrível esse projeto, cara. Parabéns aí pela essa mobilização de trazer esse produto. Eu espero que dê certo, que ganhe escala e que mais parceiros... A gente não trouxe esse produto. Esse produto foi imaginado por mim, projetado por uma parceiro nacional, é 100% feito no Brasil. A gente fez o protótipo em 72 horas para conseguir fazer o teste no período adequado. É uma tecnologia 100% brasileira. A gente fez, deu muito resultado e agora a gente está fazendo o fine-tuning do projeto. Impressionante.
Cara, parabéns, Lucas. Parabéns mesmo, Obrigado, aí, tá? Por viu? todos os projetos. Obrigado aí pela parceria. Tamo junto. Obrigado, Fábio. Lucas de Graça, Tamo junto. obrigado. Obrigado. Abraço. Parabéns. Tchau, tchau. É isso aí, gente.